Que a graça e a paz do Eterno esteja contigo nesse dia e te faça um homem, uma mulher cheio da presença do Espírito de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós sejamos cheios do seu Espírito, para que aí então nós possamos vencer toda e qualquer adversidade, toda e qualquer cilada que o nosso adversário colocar diante de nós. O segredo para uma vida de vitória em todas as áreas é ser cheio do Espírito Santo de Deus e obedecer a palavra de Deus. Palavra essa que nos orienta, nos capacita, nos instrui. Presença esta do Espírito Santo que nos dá o discernimento, nos dá a sensibilidade, nos dá a capacidade de avançar para o propósito eterno. Então, nesse dia, seja cheio do Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo, busque a orientação do Espírito Santo de Deus para tudo em sua vida. E hoje eu tenho a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e do versículo 22 ao versículo 31, nos diz assim esta carta maravilhosa. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Mas, como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo, para que a santificasse, tendo-a purificada pela lavagem de água com a palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, mas a nutre e dela cuida, como também Cristo o faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos meditar esse texto? Algumas pesquisas revelam que parte dos casais que decidiram se separar deixaram esfriar não apenas o amor, mas também a fé. Estudiosos apontam o uso excessivo das redes sociais como um acelerador do distanciamento entre as pessoas e Deus, e, consequentemente, entre elas, excesso de trabalho, rotina desgastante, falta de preparo para a vida a dois, falta de clareza sobre as funções do marido e mulher dentro do casamento, também ajudam no crescimento do número de divórcios. O texto de Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 31, contém palavras que, mal interpretadas, causam conflitos familiares. Algumas mulheres acabam dizendo que o cristianismo é machista e que Paulo era um dos seus expoentes. Ele deixou escrito: esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Mulheres, essas palavras ferem os seus ouvidos? Homens, vocês gostam dessas palavras? As entendem bem? Ser submisso não significa aceitar ser humilhado. Também não é tratar o outro como se fosse menos do que eu. Se Deus pede que as mulheres reconheçam o papel do marido, muito mais o Senhor pede aos maridos: amem sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Talvez precisamos nos perguntar: o que é mais desafiador? Ser submisso ou amar como Jesus amou? Amar como Jesus amou é, literalmente, dar a vida.
homens e mulheres. Antes de tudo, o apóstolo Paulo diz: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Quem é o centro de tudo? É Jesus. E, no seu exemplo, queremos aprender e viver. Ele foi submisso ao Pai e em amor deu a sua vida por causa dos nossos pecados, que nos separavam de Deus e uns dos outros. E nós vamos tirar um tempo de oração nesse momento. Nosso amado Pai, obrigado. Nós agradecemos o Senhor por aprender a cada dia, através da Tua Palavra, como ser homens e mulheres obedientes a Ti, obedientes à Tua Palavra. E sabemos, Pai, que isso não é um sacrifício, é obedecer ao Senhor, é obedecer à Tua Palavra. Mas o que seria de nós se não fosse o Teu Santo Espírito nos orientando, nos capacitando, nos dando discernimento de tudo aquilo que nos prejudica, que nos afasta de Ti? Como é notório, Senhor, ver casamentos desgastados, casamentos destruídos, justamente por não obedecer à Tua Palavra, por não dar ouvido à voz do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, nesse dia, que esse homem, que essa mulher, que esse jovem que me ouve nesse dia, venha atentar para esse detalhe precioso, para esse detalhe exponencial na vida de alguém, que é ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo, que é discernir entre obedecer o Senhor e desobedecer o Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que nós Te pedimos nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida nesse dia, em nome de Jesus.